Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 10 de julho de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e iniciando pela música. O professor Valdeir irá cantar Pai Nosso. É de sua autoria? Não. Beth Cavalcante e Roger Moreira. Então, a autoria é da Beth Cavalcante e Roger Moreira, Pai Nosso. Então, vamos nos preparar com a música, logo depois iremos fazer a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós unimos os nossos pensamentos em um só, para juntos, em uma só voz, agradecermos por esse encontro em Teu nome, pela união dessa família, com a afinidade de propósito, do estudo, do esclarecimento, para que possamos libertar a nossa consciência, libertarmos da escuridão, da opressão das paixões. Que nessa noite, amado Mestre, o Senhor possa nos abençoar, nos inspirar, que os amigos espirituais que aqui estão em Teu nome possam nos fortalecer nesse propósito de estudo e reflexão. E que todas as lições que nos serão ministradas essa noite, que possam, Senhor,
fazer parte da nossa vida, não apenas intelectual, mas a principal, que é a moral. Te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo que nós realizamos na tua casa, em teu nome. Graça te damos, amor amado. Obrigada, professor. Então, cá estamos no livro Lázaro Redivivo. Nós, a semana passada, iniciamos o capítulo 22, intitulado O Sábio Juiz. Conhecemos um pouco a história de Salomão, rei dos israelitas, que nasceu ali aproximadamente 990 a.C. e desencarnou 931 a.C., com 59 anos. Salomão, filho de Davi, com Betseba, que se teria tornado o terceiro rei de Israel, governador durante cerca de 40 anos, de 966 até 926 a.C. Salomão também é o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, além dos livros de sapiências da Bíblia. Salomão significa paz pacífica. Então, tudo isso nós estudamos na semana passada. Então, aqui continua o Humberto de Campos, ele retoma ainda no parágrafo Salomão, porém, e nós contamos a semana passada uma das histórias célebres de Salomão, que é a história daquelas duas mães, em que ambas afirmavam que o filho vivo seria de cada uma. E aí ele fez a proposta que dividisse a criança no meio. A mãe mentirosa, que não era mãe, a mentirosa, acabou dizendo, é isso mesmo, então vamos dividir. E a mãe verdadeira disse, não, eu entrego, não corte, eu entrego. Então, se descobriu quem era a mãe verdadeira. Trouxemos essa história na semana passada. Então, o que a gente percebe aqui com o que Humberto de Campos está fazendo? O tema é o sábio juiz, que no caso aí é Salomão. E a gente começa a perceber que a partir desse momento ele vai entrar na parte espiritual. Nós temos um grande número ainda de pessoas que criticam a comunicabilidade dos espíritos. E sem realmente estudar com uma sabedoria, com uma lógica, e vai identificar no Antigo Testamento várias vezes, são muitas vezes, a interferência do mundo espiritual guiando cada ser. O que no Antigo Testamento se chamava os profetas, hoje nós espíritas chamamos de médiuns. São aqueles que têm as profecias, são aqueles que sonham, são aqueles que carregam a intuição. Por exemplo, eu tenho uma médium, a grande parte lá em casa são médiuns. A minha irmã Viviane, nós estávamos no almoço em casa e minha cunhada, que tem muita dificuldade para engravidar, o seu filho mais velho já estava com 9 anos, que inclusive a Viviane falou, tu vais engravidar e será um menino. E cumpriu-se. E de repente nós estávamos num almoço informal, ela de repente dá aquela incorporada, né? E ela olhou para minha cunhada e disse assim, tu estás grávida. Ela disse, tu vai engravidar. Ela disse, tu estás grávida. É uma menina e você vai colocar o nome dela de Esther. Mas a família também terá uma grande perda. Olha que interessante. E ela meio que se assustou e disse assim, cunhada, tu não erras. Ela disse, não. Aí ela foi fazer o exame, porque ela estava inclusive com a sua menstruação regular, vindo todos os meses. E ela foi fazer o exame, para surpresa dela, ela já estava com 3 meses. Com a sua regra vindo todos os meses. Já nasceu a Esther, é uma menina, e aí o nome Esther. E a grande perda? Minha mãe. 9 meses depois, né? A mamãe partiu. A minha irmã, que ela tem essa faculdade mediúnica, ela entra no certo transe e fala, se fosse no passado, ela seria chamada de
profeta, dentro do judaísmo. O egípcio já teria outra fala, né? Pitões e pitonisas. Então, a gente percebe que a faculdade mediúnica, ela não nasceu com o espiritismo. A comunicabilidade dos espíritos não nasceu com o espiritismo. A reencarnação não nasceu com o espiritismo. Não foi o espiritismo que inventou tudo isso. Tudo isso, comunicabilidade dos espíritos, a própria faculdade mediúnica, a reencarnação, isso é um fenômeno da natureza, é um fenômeno divino, é autêntico. O que o espiritismo nos faz é explicar o que já existe. Então, por isso, nós vamos dizer que o espiritismo ele é a terceira revelação, vem revelar aquilo que estava oculto. Então, qual a função do espiritismo? Esclarecer, para que nós possamos sair daquela escuridão mística, ou até mesmo sermos manipuladas, entende? Então, o propósito da doutrina é desmistificar, sair daquele movimento do miraculoso, do maravilhoso, e colocar como fenômeno natural que é, e nos espiritualizar, nos tirar da materialidade. Então, o que a gente quer fazer hoje? A gente quer pegar a espiritualidade e materializar. Tia, eu não estou entendendo. Quando a gente começa a inventar marmotas. Então, diz assim, olha, para você orar tem que ser meia-noite, 7 sexta-feira. Eu estou tentando materializar um fenômeno que é espiritual. Quando eu digo você tem que vestir branco, você tem que tomar um banho de sal, um banho de pétalas, você tem que dar 7 pulos não sei aonde. Então, eu estou tentando materializar o que deveria ser espiritual. Então, tudo que é de ordem espiritual, eu não preciso materializar. Nós já materializamos isso há milênios. Como é que se adorava a Deus? Era materializando através dos sacrifícios materiais, matando animais, até pessoas, até crianças, até virgens. Então, nós precisamos ir para o templo, fazer toda uma oferenda, tinha todo um ritual do banho. E mesmo 2000 anos depois, a gente ainda se depara com pessoas com essas necessidades. E o pior é tentar trazer tudo isso para dentro do espiritismo. Então, a função do espiritismo é nos trazer luz, é nos libertar desses comportamentos primitivos, tá bom? Então aqui Humberto de Campos está fazendo exatamente de uma forma muito sábia. Ele está pegando o Antigo Testamento, ele não está nem pegando o Novo, para dizer assim para quem está lendo, está vendo? Mediunidade sempre existiu. E nós estamos falando da mediunidade dentro da Torá, ou seja, dentro do Antigo Testamento. Então olha aqui, ele citou Salomão, o rei. Porém, sabia que apesar da severa proibição de Deuteronômio, então vamos ver qual é essa proibição. Aí você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir o livro de Deuteronômio. Esse livro faz parte dos 5 livros escritos, subentende, escrito por Moisés. E aí você vai, abrindo o livro de Deuteronômio, você vai no capítulo 18, versículo de 9 a 12. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio. 18, versículo 12. Os profetas. Eu vou pegar desde o 9... para a gente entender bem. Versículo 9. Quando entrares na terra de Iavé, teu Deus, que era como ele chamava no Antigo Testamento, te dará, teu Deus te dará. Não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. E o povo hebreu esteve escravo no Egito, lembra disso? Daquelas nações, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Por quê? Porque isso era uma prática para adorar a Deus.
Vocês lembram que Abraão, o que Deus pediu de Abraão? Que ele fizesse o que com o filho? Entende? Então era uma prática. E era o único filho que ele tinha com Sara. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. Eu estou lendo um texto de mais de 3.000 anos atrás. Tá? Ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos. Se eu estou proibindo, é porque isso era uma prática. Não tem como eu inventar uma proibição se não houvesse prática. Então, o que se percebe aqui? Eles tinham a prática de oferecer as crianças a sacrifício. Eles tinham a prática do presságio, dos oráculos, conversar, né? Adivinhação ou magia, tudo eles faziam. Ou que pratique encantamentos, né? Hoje a gente vai chamar aí de fazer as simpatia. Não tem o povo que faz a simpatia? Que interrogue espíritos ou adivinhos. Não vai interrogar nem espírito e nem o adivinho, que é o médium. Você poderia dizer para mim o que vai acontecer e tá. Ou ainda que invoque os mortos. Então isso era uma prática. Invoque os mortos. Então a ideia de dizer que todos os espíritos são demônios, como algumas religiões atuais querem falar, contradiz com o Antigo Testamento. Porque aqui ele fala, invoque os espíritos. Ele não está falando de demônio. Ele não está falando de Satanás. Ele não está falando de capeta. Ele não está falando de nada. Espíritos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé. E é por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Aí você me diz, mas e aí, tia, ele está proibindo? Está. Está certo? Está. Há 3.000 anos atrás, qual era o propósito de invocar os espíritos? Brincadeira, curiosidade e atendimento pessoal. Se hoje você me disser, Conceição, eu posso invocar o espírito para eu saber se eu vou passar no vestibular? O que eu vou dizer para ele? Tu estás proibido. Entende? Então, ele deveria sim proibir, sim. Eles não tinham conhecimento, ainda não tinha chegado a segunda revelação, que era Jesus. Porque hoje a terceira revelação é a mediunidade com Cristo, que muda totalmente o sentido. Então, nós precisamos da segunda revelação do Cristo, somando tudo, a gente dizer, hoje é a mediunidade com Cristo. Essa pode? Essa pode. Mediunidade sem o Cristo não pode, está proibido. Tia, como é que é a mediunidade com Cristo? Vai estudar o livro dos médiuns. Aí você vai saber o que é a mediunidade com Cristo. Então, tinha que proibir? Tinha. Para muitas pessoas ainda hoje está proibido, claro. Você chega hoje à casa espírita. Eu sou altamente contra, não tirei da minha cabeça, aprendi com Kardec. Quando a gente vai estudar o livro dos médiuns, o que está lá na introdução do livro dos médiuns, logo no início? Todo aquele que deseja estudar essa doutrina seriamente deverá começar por uma pequena brochura chamada O que é o Espiritismo. Depois, o livro dos Espíritos. Depois, o livro dos médiuns. Então, como é que eu posso pegar uma pessoa que acabou de chegar na instituição espírita, enfiar ela dentro de uma reunião mediúnica, enfiar ela para estar conversando com os espíritos? Isso é marmota. Para chamar a atenção e ter muitas pessoas dentro da casa. Isso não é espiritismo, não foi assim que Kardec nos ensinou. Então, estaria aqui no Deuteronômio, procurar espírito para conversar fiado, como diz. Não é esse o propósito. Nenhum médium deve se colocar nessa condição. O que o nosso Chico dizia? O telefone toca de lá para cá.
Todas as pessoas que buscavam Chico não iam falar direto com o espírito através do Chico, porque isso não é espiritismo. Ele ali psicografava, vamos dizer, as receitas homeopáticas. E ele, Chico, passava, orientava, o doutor Bezerra está dizendo isso. Mas ele não ficava ali incorporado, falando com o espírito. Isso é coisa dos nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé. Eles têm essa prática, que tem que ficar lá. Eu não posso trazer isso para dentro do espiritismo. Senão eu vou tirar o espiritismo. Mas a gente adora isso. Ai, lá eu conversei direto com o espírito. Quem te garante que era um espírito? Entendeu, gente? Então, está certíssimo a proibição para a época e para hoje. É proibido conversar com os espíritos se você não tem conhecimento doutrinário para isso. Aqui dentro da doutrina deve ser assim. Deve ser assim. Tem muita gente fazendo errado? Tem. Mas cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Então isso não é mediunidade com Cristo. Logo, não é espiritismo, porque o propósito do espiritismo, bem explica o Alexandre no livro Missionário da Luz, numa palestra que ele está dando no mundo espiritual. Que é o propósito do espiritismo é o quê? É a mediunidade com o Cristo. Ficou claro isso? Aí volta para o livro Lázaro Redivivo. Já lemos Deuteronômio. Salomão, porém, sabia que, apesar da severa proibição do Deuteronômio, que é o livro escrito por Moisés, dito ser escrito por Moisés, que vedava o comércio com os mortos. Porque o adivinho, que ia lá procurar, as cartomantes, essa turma toda, ela faz de graça? Se paga. A pergunta é, que tipo de espírito se submete a trabalhar com essas pessoas? E, gente, quando a gente fala assim, nem tudo que é de graça é bom. Porque, às vezes, a gente acha que é de graça, mas existe um interesse pessoal. Movimento de orgulho e vaidade. Isso também é uma paga. Isso também atrai espíritos perversos. Então, o que atrai os espíritos nobres? É o médium que não tem nenhum interesse pessoal. Vou repetir, nenhum interesse pessoal. E a gente pensa, mas é só o médium que está... Meus irmãos, quando eu estou aqui sentada e começo a falar em nome do Cristo, eu sou médium. Todo palestrante é médium. A pergunta que eu tenho que fazer é, eu estou mediando para quem? Porque se eu subo no púlpito e já começa a me envaidecer e querer me beneficiar disso, eu já perdi a presença de espíritos nobres. Logo, a inspiração já não será mais de ordem divina. Será muito mais acadêmica do que divina. E quem fale de forma acadêmica já tem muito. O que está escasso é quem pode falar, quem deve falar, quem queira falar de forma divina. E quem vai falar de forma divina? Aquele que não tem nenhum interesse pessoal. Porque eu posso disfarçar para a multidão, para os espíritos não. E por que eles não falam? Porque não há mais sintonia entre. Não há mais parceria. E eles não vão perder tempo. Ficou claro isso? Então, que vedava o comércio com os mortos. Saul, antecessor de Davi. Então, o Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, o primeiro, Saul. Segundo, Davi.
terceiro, Salomão. Saul, antecessor de Davi, seu pai, fora consultar uma pitonisa em Endor, antes da batalha de Gelboé, junto da qual recebera preciosas verdades do Espírito de Samuel. Em são juízo, portanto, a ninguém podia condenar. Então, ele diz assim, olha, se Saul foi atrás de uma pitonisa, ele não tem direito de condenar ninguém, pegando o texto do Deuteronômio. Vamos conhecer essa história? Essa história de Saul está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 25. Vamos comigo? É muito interessante essa história. É aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Entendeste? Então ele quis proibir, mas ele foi atrás de uma pitonisa. 1 Samuel, livro 1 de Samuel, capítulo 27. Vamos pegar para entender a história a partir do versículo 3, ok? Samuel, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Vamos conhecer essa história, presta atenção. No primeiro livro de Samuel, capítulo 27, a partir do versículo 3, Saul e a feiticeira de Endor. Vamos conhecer essa história. Samuel tinha morrido. Samuel era um profeta. E todo Israel o tinha lamentado. Perdeu um super profeta. Tipo assim, desencarnou Chico Xavier. Sabe? Ficou todo mundo... Oh, aí fica todo mundo... Chico já se comunicou? Chico já se comunicou? Então o povo... que era... lembra só, era algo natural evocar os mortos e conversar. Senão não teria o livro do Deuteronômio proibindo que se evocasse espíritos. Isso era uma prática comum, gente. E para ele proibir era bem comum mesmo. Então, sabendo disso, Samuel foi... Mas a gente pode evocar Samuel, não pode? Então, vamos lá. Samuel tinha morrido e todo Israel tinha lamentado. E o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Ou seja, colocou os médios tudo para correr. Ele mesmo. Saul mandou todo mundo embora. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gelboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou a Yahvé, a Deus, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique adivinhação para que eu lhe fale e a consulte. Fecha aspas. Aí não mandou todo mundo embora? E os servos lhe responderam, abre aspas, a mulher que pratica adivinhação em Endor. Existe uma mulher que pratica adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa e, de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse. Ele se disfarçou, porque ninguém podia saber que era ele. Afinal de contas, ele mandou todo mundo embora. Peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. Fecha aspas. A mulher, porém, lhe respondeu, abre aspas, tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Fecha aspas. Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo, abre aspas,
Pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Fecha aspas. Disse a mulher, abre aspas, a quem chamarei para ti? Saul respondeu, chama Samuel. Gente, eu estou lendo um texto dentro da Bíblia. Não é em nenhum livro espírita. Eu estou lendo um texto dentro do livro de Samuel. Como negar a comunicabilidade dos mortos? Me fala. Já começou a fofoca? Vamos até o final agora. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul, por que me enganaste? Tu és Saul. Ela é médio, né? Disse-lhe o rei, não temas. Mas o que vês? Te acalma, mulher. Não vou mandar te queimar, não vou. Mas me diz logo o que tu tá vendo, né? Mas o que tu vês? E a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou, qual é a sua aparência? A mulher respondeu, é um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Samuel disse a Saul, então Samuel já aproveitou a médium. Por que perturbas o meu descanso evocando-me? Saul respondeu, é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas e nem por sonhos. Então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel, por que me consultas? Se Yahvé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Yahvé fez por outro, como te havia dito, por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi. Por que não obedecestes a Yahvé e não executaste o ardor de sua ira contra Amaleque? Foi por isso que Yahvé te tratou hoje assim. Como consequência, Yahvé entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Ele saiu pior do que quando chegou. Aí vocês vão ler depois toda a história. Mas tudo isso é para quê? Para a gente perceber, por que o Humberto colocou? Para nós percebermos que isso era uma prática comum. Ele colocou todo mundo para correr, mas na hora que ele precisou, ele foi atrás. Então, vamos lá, a gente já conhece a história. O pavor dele de perder ali a guerra para os filisteus. E lembrando que o Saul é antecessor de Davi. Antecessor, antes foi o primeiro, né? O primeiro rei. E lembra a confusão que foi para o próprio Salomão assumisse, porque Davi fez filho que não acabava mais, né? Mas vamos lá. Então vamos ver aqui. Que vedava o comércio com os mortos, Saul, antecessor de Davi, seu pai, fora consultar uma pitonisa em Endor, antes da batalha de Jeoboé, junto da qual recebera preciosas verdades do espírito de Samuel. Em são juízo, portanto, a ninguém podia condenar. Cenas do próximo capítulo. Porque você pensa que não, ele vai dar aqui uma volta muito grande em torno do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, no nosso próximo estudo, nós vamos entender sobre a viúva de Caleb, filho de Jefé. Então, esse é um estudo que a gente vai ticando bem devagarzinho. Foi bom? Todos conheceram a história? Agora, quando falar de comunicação com os mortos, você conseguirá pensar de uma forma mais abrangente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo
para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos um grande número ainda de pessoas que criticam a comunicabilidade dos espíritos e, sem realmente estudar com uma sabedoria, com uma lógica, e vai identificar no Antigo Testamento, muitas vezes, a interferência do mundo espiritual guiando cada ser. O que no Antigo Testamento se chamava os profetas, hoje nós espíritas chamamos de médiuns. São aqueles que têm as profecias, são aqueles que sonham, são aqueles que carregam a intuição. A faculdade mediúnica, ela não nasceu com o espiritismo. A comunicabilidade dos espíritos não nasceu com o espiritismo. A reencarnação não nasceu com o espiritismo. Não foi o espiritismo que inventou tudo isso. Tudo isso é um fenômeno da natureza, é um fenômeno divino, é autêntico. O que o espiritismo nos faz é explicar o que já existe. Então, por isso, nós vamos dizer que o espiritismo ele é a terceira revelação. Vem revelar aquilo que estava oculto. Então, qual a função do espiritismo? Esclarecer, para que nós possamos sair daquela escuridão mística, ou até mesmo sermos manipuladas. Entende? Então, o propósito da doutrina é desmistificar, sair daquele movimento do miraculoso, do maravilhoso, e colocar como fenômeno natural que é, e nos espiritualizar, nos tirar da materialidade. Então, o que a gente quer fazer hoje? A gente quer pegar a espiritualidade e materializar. Tia, eu não estou entendendo. Quando a gente começa a inventar marmotas, então diz assim, olha, para você orar tem que ser meia-noite, 7 sexta-feira. Eu estou tentando materializar um fenômeno que é espiritual. Quando eu digo você tem que vestir branco, você tem que tomar um banho de sal, um banho de pétalas, você tem que dar 7 pulos não sei aonde. Então eu estou tentando materializar o que deveria ser espiritual. Então tudo que é de ordem espiritual eu não preciso materializar. Nós já materializamos isso há milênios. Como é que se adorava a Deus? Era materializando através dos sacrifícios materiais, matando animais, até pessoas, até crianças, até virgens. Então nós precisamos ir para o templo, fazer toda uma oferenda, tinha todo um ritual do banho. E mesmo 2000 anos depois, a gente ainda se depara com pessoas com essas necessidades. E o pior é tentar trazer tudo isso para dentro do espiritismo. Então, a função do espiritismo é nos trazer luz, é nos libertar desses comportamentos primitivos. Humberto de Campos está fazendo exatamente de uma forma muito sábia. Ele está pegando o Antigo Testamento, ele não está nem pegando o Novo, para dizer assim para quem está lendo. Está vendo? Mediunidade sempre existiu. Qual era o propósito de invocar os espíritos? Brincadeira, curiosidade e atendimento pessoal. Se hoje você me disser, Conceição, eu posso invocar o espírito para eu saber se eu vou passar no vestibular? O que eu vou dizer para ele? Tu estás proibido. Então, ele deveria proibir sim. Eles não tinham conhecimento, ainda não tinham chegado à segunda revelação, que era Jesus. Porque hoje a terceira revelação é a mediunidade com Cristo, que muda totalmente o sentido. Então, nós precisamos da segunda revelação do Cristo, somando tudo, a gente dizer, hoje é a mediunidade com Cristo. Essa pode? Essa pode. Mediunidade sem o Cristo não pode, está proibido. Tia, como é que é a mediunidade com Cristo? Vai estudar o livro dos médiuns. E aí você vai saber o que é a mediunidade com Cristo. Então, tinha que proibir? Tinha. Para muitas pessoas ainda hoje está proibido, claro. Quando a gente vai estudar o livro dos médiuns, o que está lá na introdução do livro dos médiuns, logo no início? Todo aquele que deseja estudar essa doutrina seriamente deverá começar por uma pequena brochura chamada O que é o Espiritismo. Depois, o livro dos Espíritos. Depois, o livro dos médiuns.
Então, como é que eu posso pegar uma pessoa que acabou de chegar na instituição espírita, enfiar ela dentro de uma reunião mediúnica, enfiar ela para estar conversando com os espíritos? Isso é marmota. Para chamar a atenção e ter muitas pessoas dentro da casa. Isso não é espiritismo, não foi assim que Kardec nos ensinou. Então estaria aqui no Deuteronômio, procurar espírito para conversar fiado, como diz. Não é esse o propósito. Nenhum médio deve se colocar nessa condição. O que o nosso Chico dizia? O telefone toca de lá para cá. Todas as pessoas que buscavam Chico não iam falar direto com o espírito através do Chico, porque isso não é espiritismo. Então, o que atrai os espíritos nobres? É o médio que não tem nenhum interesse pessoal. Quando eu estou aqui sentada e começo a falar em nome do Cristo, eu sou médium. Todo palestrante é médium. A pergunta que eu tenho que fazer é: eu estou mediando para quem? Porque se eu subo no púlpito e já começa a me envaidecer e querer me beneficiar disso, eu já perdi a presença de espíritos nobres. Logo, a inspiração já não será mais de ordem divina. Será muito mais acadêmica do que divina. E quem fale de forma acadêmica já tem muito. O que está escasso é quem pode falar, quem deve falar, quem queira falar de forma divina. E quem vai falar de forma divina? Aquele que não tem nenhum interesse pessoal. Porque eu posso disfarçar para a multidão, para os espíritos não. E por que eles não falam? Porque não há mais sintonia entre. Não há mais parceria. E eles não vão perder tempo. Agora, quando falar de comunicação com os mortos, você conseguirá pensar de uma forma mais abrangente? Amigos, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.